por ano no Brasil, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Vamos chamar Alex novamente, ao vivo? Ô Alex, como suspeitar, né, que um quadro que a pessoa está desenvolvendo pode ser de leucemia? Quais seriam aí os primeiros sintomas? Olá, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Olha só, manchas pelo corpo, né? Sensação de fraqueza, né? Sentindo aí anemia, né? Aquela sensação que você está um pouco mais pálido, né? Então, já liga o alerta aí e procura aí a unidade mais próxima de saúde, né? E aí para ter o início aí ao diagnóstico. Mas sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o doutor Pedro Paulo Medeiros, ele que é hematologista, né? Vai falar melhor para a gente agora sobre a leucemia. Estamos, doutor, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Estamos aí vivenciando, né, o Fevereiro Laranja, né, que tem como tema aí o principal objetivo justamente a conscientização sobre a leucemia, né? E aí eu gostaria que o senhor já começasse explicando para a gente, e principalmente para o nosso ouvinte, né, o que é a leucemia. Bom dia. Olá, Alex. Bom dia a todos os ouvintes e aos telespectadores da Rádio Cidade. A leucemia é uma neoplasia, um câncer hematológico, né, um câncer da medula óssea, em que a principal manifestação são as alterações no hemograma. Então, o paciente pode ter alguns sintomas, como você falou, sintoma de cansaço, de indisposição, sonolência referente à anemia, pode ter também algum tipo de sangramento, devido às plaquetas mais baixas, e esse sangramento pode ser um sangramento visível, por exemplo, sangrar o nariz, sangrar a gengiva, aparecerem algumas manchas na pele, ter febre também, já que a leucemia diminui a produção das células de defesa, então a gente fica mais susceptível a ter infecções, então são todos sintomas, são muitas vezes inespecíficos, mas que podem chamar atenção. Caso esses sintomas tenham uma instalação aguda, uma coisa súbita, e persistam assim, o ideal é que a pessoa procure alguma unidade de saúde, seja um médico da sua confiança, ou uma unidade de emergência, para que lá seja atendido e seja solicitado um hemograma. Normalmente o hemograma é o exame inicial que a gente faz naquela suspeita de leucemia. E aí a gente destaca, né, doutor, a questão do diagnóstico precoce, né, ou seja, buscou lá a unidade de saúde, fez o hemograma, né, passou aí no médico novamente e a partir dali faz um estudo desse hemograma, né? E aí, nas informações lá, o que leva, né, o caminho aí para a leucemia? Que há algum problema relacionado a isso? As alterações no hemograma, elas podem ser múltiplas, né? Desde a presença realmente de anemia lá no hemograma, visualizado no hemograma, as plaquetas podem estar reduzidas, os leucócitos, que são as células de defesa, eles tem um comportamento muito variável, eles podem estar aumentados, diminuídos. Então, assim, quando a gente vê realmente o hemograma é que tem essa suspeita. Em seguida, ele é encaminhado normalmente para um hospital ou para um hematologista, né, para a partir daí ser feito os demais passos para o diagnóstico. Normalmente com estudo da medula óssea, né? São exames que são mais específicos, a gente não fica fazendo assim exames de medula óssea de rotina, mas a gente faz para que esses pacientes tenham indicação e uma suspeita de leucemia. Doutor, tem como prevenir a leucemia? Não, a leucemia habitualmente é uma doença que a gente fala de aparecimento esporádico, então qualquer pessoa pode estar susceptível a isso. Existem algumas situações que aumentam esse risco de ter leucemia. Por exemplo, pacientes que fizeram quimioterapia prévia para tratamento de câncer de qualquer outro tipo. Então, paciente que fez tratamento de câncer de mama, câncer de intestino, que fez quimioterapia, tem um risco maior. Pacientes que fizeram radioterapia também, tratamento de câncer com radioterapia. Aquelas pessoas que são expostas a agrotóxicos, e aí a gente chama muita atenção daqueles agricultores que trabalham intensamente com agrotóxico. Então, tem uma alta exposição a agrotóxico. Pessoas que têm exposição à terapia ionizante, por exemplo, técnicos de raio-x que não usam a proteção adequada, ou também exposição a alguns vapores, tipo vapores de combustíveis. Então a gente chama atenção para aquelas pessoas que são frentistas, né? As pessoas que trabalham em postos de combustíveis que inalam aquele vapor e que tem um risco maior de desenvolver leucemia. Mas, no geral, na imensa maioria das vezes, a gente não identifica uma causa secundária. A gente tem o que a gente chama de leucemia primária, quando a gente não tem uma causa que justifique. O senhor acabou de falar também sobre a questão da medula óssea, né? Qual a importância dela? A medula óssea, ela pode fazer parte do tratamento de paciente com leucemia. Então,
Então, uma vez diagnosticado, o paciente com leucemia, ele precisa fazer um tratamento com a base de quimioterapia, né? Então, ele vai ser feito quimioterapia, normalmente uma quimioterapia de alta intensidade, normalmente em regime de internamento, com alta necessidade de transfusão. Então, eu já chamo, por exemplo, a atenção para a importância da doação de sangue para os pacientes que precisam, que estão em tratamento para leucemia, e a população doar nesse sentido. E uma outra possibilidade de tratamento, que isso vai ser visto caso a caso, seria o transplante de medula óssea. A doação da medula óssea, né? Agora, é preciso, por exemplo, ter compatibilidade, né? Principalmente, geralmente um familiar é o mais provável. Normalmente, a gente pesquisa inicialmente o paciente e o familiar, né? A gente tenta fazer a compatibilidade com o paciente, principalmente os irmãos, né? Irmãos de pai e mãe seriam os melhores candidatos a doadores. Mas existe também a possibilidade de doador não aparentado, né? Aquele doador que simplesmente por uma atitude altruísta, foi a um hemocentro e se cadastrou como doador de medula, e foi cadastrado aquela compatibilidade dele, foi feito um cruzamento de informações entre o paciente que precisa receber a medula e o paciente e o doador, foi visto que foi compatível, e aí ele passa a ser doador. Essa doação, ela é simples, o ato de doar lá, né? No momento da doação é simples, é um ato simples, porque a gente precisa explicar isso para aquela pessoa, né, que tem um desejo, por exemplo, de ser doador de medula óssea, mas pode achar complicado, vai afetar ele de alguma forma. Como é esse procedimento, doutor? O primeiro passo para quem quer ser um doador de medula, né, ele precisa comparecer a um hemocentro, no caso aqui em Caruaru, no Hemop mesmo, ali próximo ao Hospital São Sebastião, informa essa vontade de ser doador de medula, passa normalmente numa entrevista com o assistente social, alguém para esclarecer melhor como é que é o procedimento, mas inicialmente toda e qualquer pessoa que queira ser doador, ela vai simplesmente fazer uma doação de uma coleta de sangue normal. Então um tubinho de sangue vai ser coletado e analisado qual é o perfil genético daquela pessoa. Essa informação vai ficar armazenada no INCA, né, que o INCA é quem faz o gerenciamento desses doadores, e se for necessário ele vai ser convocado a ser doador. Aí, a partir daí, ele vai ser testado novamente, feita uma nova entrevista, e aí sim, uma entrevista muito mais extensa para entender como é que está a saúde dele, para ver se ele realmente tem condições de doar, e uma vez sendo apto a ser doador, aí ele vai ser manejado para algum centro em que possa haver a coleta da medula. Entendi, doutor. Agora vamos falar para a gente concluir aqui com relação à cura, né? O transplante seria realmente a possibilidade maior de cura, de 0 a 100%. Falar em cura em leucemia aguda é uma coisa complexa, né? Porque depende muito do perfil genético, da forma de apresentação, de como é que a doença se apresenta ao diagnóstico, como é que ela vai responder à quimioterapia. Então, para alguns pacientes, eles conseguem ter uma resposta completa somente com quimioterapia. Para aqueles outros que têm uma doença assim, mais agressiva, normalmente é necessário o transplante de medula óssea. E aí, no caso, seria a possibilidade da cura dessa pessoa? Sim, seria a possibilidade de cura através ou somente da quimioterapia, ou às vezes quimioterapia mais transplante. Entendi, doutor. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui. Conversamos com o doutor Pedro Paulo Medeiros, ele que é hematologista, né, explicando melhor para a gente sobre a leucemia e a importância da doação da medula óssea. Renata Torres. Obrigada, Alex. Muito importante o assunto, o tema. A gente precisa realmente falar sobre